Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjo da Esperança no ar, e no programa de hoje prepare o seu coração para uma história de pura restauração. Você vai conhecer a Liliana. Após enfrentar marcas profundas de violência e um casamento conturbado, ela viveu em uma depressão severa, olha só, que deixou ela trancada no quarto por 1 ano. Veja como a Novo Tempo manteve um vínculo sutil com a fé, enquanto a filha se alimentava do programa Superlupa. Você sabia que as nossas crianças também podem participar ativamente da pregação do Evangelho por meio do Novo Tempo? Hoje você fica sabendo todos os detalhes do projeto Anjinhos da Esperança. Descubra como você pode cadastrar os pequenos pelo WhatsApp para que eles se tornem também missionários desde cedo. Tem festa de aniversário em um dos nossos programas. A repórter Tátila França traz um link direto do cenário do Entre Família para celebrar os 7 anos desse programa tão querido. Hoje também é dia do nosso quadro Papo com o Presidente e o J. Terres pergunta ao pastor Rafael Rossi sobre como é planejada a grade de programação da TV Novo Tempo. Você já fez essa pergunta? Então fica conosco e confira a resposta já já. O que já posso dizer é que é um trabalho de alta qualidade e que é mantida por você, querido doador financeiro. É aqui que você encontra histórias reais e sonhos que se tornam realidade através do seu apoio financeiro. Esse é o Anjo da Esperança, que começa agora. Esse nosso querido programa Anjos da Esperança está começando com você, para você, e olha só, digo isso de todo o coração, feito por você. Por que eu digo isso? Porque a Rede Novo Tempo, diferentemente da maior parte, a parte absoluta das TVs que você conhece, das emissoras e dos canais de comunicação que você conhece, não é sustentada por outras instituições financeiras que patrocinam por meio de propagandas e comerciais. A gente tem um compromisso exclusivo: a proclamação do Evangelho sem nenhum tipo de comprometimento com outra coisa que não seja falar de esperança, transformar corações, mudar vidas, levar Jesus para as pessoas e beneficiá-las por meio de saúde financeira, saúde física, relacionamentos saudáveis e uma vida com propósito. E é por isso que nós nos sustentamos exclusivamente com doadores. Sim, temos doadores e não patrocinadores e anunciantes. E é por isso que cada pessoa com que falamos é uma pessoa que a gente chama a se comprometer com esse projeto. Não é só para você, conforme eu disse, é com você. E isso faz com que a Novo Tempo não se orgulhe daquilo que ela faz, mas tenda a mão para fazer cada vez mais juntos. E quando eu falo de não se orgulhar, é não dizer fomos nós que fizemos, nós estamos trabalhando. Não, esse nós é bem grande. É um mundo de gente espalhados mundo afora que, junto com a TV Novo Tempo, transforma vidas e se une em fidelidade àquilo que Deus nos chamou para fazer. E é por isso que você hoje aqui está sendo convidado a participar da Novo Tempo, ser um anjo da esperança e ser um doador. A maneira como que você faz isso começa com você mandando um simples oi no nosso WhatsApp que está aparecendo para você agora na tela. O número é 981766630. 981766630. Eu falo isso com total convicção, te chamando a participar, porque coisas acontecem, eventos acontecem, e não é uma aleatoriedade, não.
O que acontece é que uma pessoa transforma em outra, sofrimentos acabam, pessoas conhecem um Jesus que elas não conheciam, vidas são restauradas, curas acontecem e cenários inteiros são alterados, porque assim Deus prometeu que fizesse. Como a história da Liliana, uma história que tinha tudo para dar errado se não fosse Jesus, mas sempre tem o que dar certo porque você e eu estamos participando juntos dessa proclamação. Acompanhe comigo a história. Meu nome é Liliana, tenho 4 filhos, né? Tenho uma filha que chama Marcele, um filho que chama Nelson Felipe e a outra chama Camila Vitória. E a que mora comigo, ela chama Gabriela, é a mais nova, né? Meu nome é Gabriela Vitória, tenho 11 anos e estudo no 6º ano, né? Eu passei por umas depressões bem complicadas, né? Um casamento muito conturbado, né? Vamos se dizer assim, né? Vícios, né? Essas coisas, muitas brigas, né? E não era bom nem para mim, nem para as crianças, né? Então eu aguentei muito tempo, né? Assim, quando eu era mais nova, eu sofri muita, assim, violência física, né? Verbal também, né? E como eu sempre conhecia as coisas de Deus, então achava que um dia ia mudar, né? Mas não mudou. E cheguei no momento que eu fiquei praticamente 1 ano, né? Trancada no quarto, né? Eu fiquei assim, sem como fazer nada, sem cuidar da família, né? E eu assistia já a Novo Tempo, né? Embora fosse de outra, né, igreja. Minha mãe assistia, né? Eu achei interessante, né? Aí comecei a assistir, assim em diante comecei a assistir com a minha mãe. O programa que eu mais gosto é o Super Lupa. Porque, assim, eles ensinam a palavra de Deus, mas também em forma de, assim, brincadeiras. Às vezes eles fazem química, eles misturam lá umas coisas assim e faz muitas brincadeiras que ensinam a palavra de Deus também, né? E eu também gosto muito disso. Nesse tempo que eu fiquei, né, assim, trancada, não queria sair, não queria ver ninguém, sabe? Pessoas às vezes visitavam, né, os filhos tentavam ajudar, minha mãe, meu irmão, mas assim, aquilo, eu não achava que eu ia sair mais daquilo. Para mim não ia existir o amanhã. Teve um tempo que eu fiquei até descrente, desacreditada de Deus, que eu não ia sair mais daquela situação, sabe? Então foi muito triste. Foi muito triste porque os filhos, né, igual a Gabi era pequena. E por mais que eu quisesse lutar por ela, eu não conseguia sair daquilo, entendeu? Nesse bem estágio, assim, ruim, né? Aí esse casal me acolheu, né? Que é a Franciele e o Marcelo, né? Que moram em Atibaia. E aí ele começou, né? Vim, aí orava comigo, conversava. A gente conhecia só de falar bom dia, né? E me abraçava, me acolhia com aquela oração, eu e a Gabi, né? Por mais que eu não quisesse, a Novo Tempo sempre estava ali, eu sempre estava com o canal ligado ali. Eu gosto muito, sabe? Aí a gente sempre assistia as programação, né? A parte dos louvor, né? Tudo. E eu gosto de louvar, a Gabi também, né? Eu tenho, assim, muito que agradecer a Deus, né? Muito que adorar mesmo Ele em Espírito e Verdade, né? Por tudo que Ele fez, né? Na minha vida, né? Porque eu sei que se não fosse Jesus, com certeza eu não estaria aqui falando isso. E eu vejo, assim, que Deus colocou a Gabi para estar nesse momento comigo, né? E tudo que eu precisava é ter paz, né? Hoje eu creio que eu tenho paz. Tenho paz com Deus e Deus está me mostrando cada dia que Ele está comigo o tempo todo, né? Em todas as fases da minha vida, Ele nunca me abandonou. E eu sou grata a Deus por isso, né? Eu fui comprado pelo Rei do Universo, que entregou seu filho pra viver mais perto e mostrar um novo caminho para casa, só por me amar intensamente. Olha só, uma história, um testemunho que fala de muitas coisas. Alguém que teve a vida transformada e a maneira como Deus usou
para que esse evangelho chegasse àquele cantinho do coração que precisava ser transformado, aquela gota de bálsamo na ferida que estava doendo, e o papel que crianças têm e a importância que a gente tem de fazer planos para crianças. Fazer planos para crianças é um compromisso que todo educador, todo adulto, todo responsável, toda igreja, todo aquele que é fiel, que tem fé no coração precisa fazer, porque é uma geração. Quando a gente fala de Anjinhos da Esperança e do projeto Anjinhos da Esperança, nós estamos falando de uma coisa que você pode fazer agora. Você, pai, avô, responsável, cadastrar esses menores para que eles sejam anjinhos. É óbvio, quando a gente fala de menores, nós estamos falando de gente que não tem renda. Eles vão colocar a mão no bolso e tirar o próprio dinheiro, mas nós estamos falando da criação de um hábito. Sim, de aprender a ter um coração altruísta e doador. E esse hábito vai fazer uma enorme diferença na vida dele, na construção do reino e, obviamente, na vida de outras pessoas. Para saber mais sobre isso, eu quero te chamar para colocar aí uma atenção especial naquilo que nós vamos apresentar para você agora, que é de fato o projeto Anjinhos da Esperança. Acompanhe comigo. Amigos, hoje eu tenho algo muito especial para falar com vocês. Vocês sabiam que crianças podem fazer parte da missão da Novo Tempo? Eu estou falando do projeto Anjinhos da Esperança. Através das suas doações, o Evangelho continua sendo pregado utilizando os meios de comunicação. E assim, todos podem ser missionários, fazendo a diferença na vida dos amigos desde cedo. Com uma doação mensal a partir de R$10, você cadastra uma criança e então ela se torna um Anjinho da Esperança. Faça o cadastro agora mesmo entrando em contato pelo nosso WhatsApp 12 981 76 6630 ou ligue para 0 operadora 12 21 27 30 30. Para semear a esperança é preciso amor, missão e criança. Quando a gente fala de compromisso aqui, a gente está falando de um peso. Mas é de alinhar aquilo que acreditamos com aquilo que fazemos, e alinhar o que acreditamos e que fazemos é um sinônimo de saúde mental. Não há um conflito interno. Se eu acredito mesmo em um mundo melhor, desejo um mundo melhor e nesse mundo melhor eu faço parte dele, eu tenho que expandir isso. Então, ser doador é bastante coisa. Ser doador é algo real mesmo, não é um pequeno ato. E você pode, sim, tomar essa atitude hoje e se integrar. Você tem dúvidas? Quer saber mais? Entre em contato com a gente, tire suas dúvidas. Nosso WhatsApp está aí para você, 981766630. Uma conversa boa, você vai ser muito bem atendido e você vai perceber que nós estamos falando de algo gigantesco que nasceu no coração de Deus. Tem filhos, tem netos, está pensando no futuro, está pensando num mundo melhor de verdade e participação nesse mundo melhor? Cadastre seu filho. Cadastre seu neto, aquele que está com você, ensine essa nova geração a viver como Deus pensou para elas. Cadastre para que ele seja de fato ali um anjinho, um doador, esse hábito de doar. A gente não disse tudo, tem mais coisas ainda que podem ser beneficiadas, vai ser bênção para os seus filhos nesse crescimento. Na verdade, a gente nem consegue dizer tudo porque é muita coisa que acontece. As promessas de Deus são efetivas para quando a gente faz e obedece. Não perca essa oportunidade. Nós estamos indo para o intervalo e no próximo bloco tem aniversário aqui na Novo Tempo, aniversário de um programa querido já há 7 anos, que é o Entre Família, de que eu tive a alegria de fazer parte. Então vai ter uma entrevista com a diretora do Entre Família, falando das novidades que tem por aí nessa comemoração. Tem um papo com o presidente do Novo Tempo, o pastor Rafael Rossi, que vai te informar e colocar à parte, afinal de contas, ser Anja, ser Novo Tempo, daquilo que nós estamos pensando, planejando, fazendo. E aqui, junto com você, a gente senta à sala e fala, pensa e vê o que Deus tem feito por seu intermédio, por nosso intermédio, atuando no mundo. Então tem muita coisa aqui boa no próximo bloco, não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta e este é o momento de manifestar e dizer para você num testemunho de profunda gratidão quando a gente faz aquilo que faz com confiança, sabendo que de fato os eventos vão acontecer. Deus continua atuando. Veja, eu quero dizer para você,
Nós estamos aqui na programação, você assiste o Anjo da Esperança, você é chamado a ser doador, você tem no coração reforçado o propósito por meio dos testemunhos que você ouve aqui de que ser doador é algo efetivo. Então eu digo para você, neste momento nós estamos muito felizes porque nós estamos dentro do plano de Deus na Novo Tempo, chegando. E não é só algo assim que a gente não sabe se vai acontecer. Chegamos sim em Brasília, na capital federal, por meio de uma rádio potente que vai agora falar com pessoas daquela região tão importante do país. Como que isso foi possível? Primeiro, porque os milagres de Deus não têm limites, é um milagre de fato. E porque através das doações, nós podemos dar um passo deste tamanho. É um passo de fé, mas a fé não começou quando a gente chegou lá e efetivou o sinal em Brasília. Essa fé começou quando a gente teve coragem e fé de acreditar que neste coração aí alguém ia responder. E as pessoas responderam, e agora a gente está comemorando porque o alcance vai ser bem maior ainda. Sabe o que isso significa? Não é uma rádio, são mais sorrisos, mais respostas, mais pessoas tendo contato com a Bíblia, mais pessoas aprendendo, mais vitórias sobre doença, sobre angústia, sobre depressão e sobre a morte. É por isso que a gente pode comemorar muitas coisas. Falando em comemorar, veja, por meio dos Anjos da Esperança, não só um dia ou outro dia, um evento que a gente faz e deixa de acontecer. O Entre Família está chegando a 7 anos. A gente fala assim, programação 7 anos, mas pensa bem, quantas programações você conhece, quantos projetos você conhece por aí que conseguem ter uma longevidade com tanto sucesso. Esse programa tão querido, que faz parte da grade da programação da Novo Tempo todas as tardes, chegando a 7 anos, já passou por muitas dificuldades, obviamente, como tudo na vida, mas chegou agora a comemorar quantas coisas, quantas pessoas, quantas informações foram dadas, quantas instruções. E falando agora, a gente vai comemorar, claro, 7 anos, mas o que é essa comemoração? É um ato de agradecer a Deus e também a você, porque você participou disso tudo. A Tátila França vai lá falar com a Maíra, que é a diretora do programa Entre Família, sobre o que vem por aí nessa celebração. É isso mesmo. Olá para você que acompanha o programa Anjos da Esperança. Este é o mês de celebração, principalmente aqui nesse estúdio, porque, como você pode ver aí, é que acontece o programa Entre Família aqui no mês de julho de 2019, estreava aqui na TV Novo Tempo. E esse programa que entra aí na sua casa, juntamente com os nossos apresentadores, um time muito especial, vem ajudando muitas famílias a resolver problemas familiares. E sobre esse programa, eu converso com a diretora do Entre Família, a Maíra Marques. Tudo bem, Maíra? Bem-vinda aqui ao programa Anjos da Esperança. A gente está aqui invadindo o Entre Família, mas bem-vinda aqui ao programa Anjos da Esperança. Maíra, conta pra gente como é dirigir, como é que funciona, na verdade, a rotina da produção desse programa. Olá para você, a rotina do programa é bem intensa, porque é um programa diário, né, ao vivo, das 2h30 às 4h da tarde, segunda a sexta-feira, até para ser redundante para o pessoal de casa aí acompanhar a nossa programação, mas é um programa que envolve uma dinâmica bem intensa, devido aos elementos que a gente tem no programa. A gente conta com a história de pessoas que vêm compartilhar suas experiências familiares, nós contamos também muitas vezes com especialistas que vêm somar a pauta do programa, então para que tudo isso apareça na grade de programação da TV Novo Tempo, a gente tem uma demanda de produção bem intensa previamente para fazer toda essa seleção, para trazer o melhor conteúdo para o pessoal de casa. É isso mesmo, gente. Olha, 7 anos que a gente costuma dizer que é o número da perfeição, mas que venham muito mais anos. E mesmo que passem anos, qual é a essência, Maíra, do Entre Família? A nossa essência é sempre trabalhar problemas familiares, mas não ficar só no problema. Trazer solução para as famílias que encaram alguma dificuldade, seja no contexto conjugal, no contexto de educação de filhos, entre outras esferas da vida, abrangendo aí a questão familiar, nós trabalhamos o problema, mas sempre trazendo uma solução para o pessoal de casa. E a gente procura fazer isso, obviamente, sempre à luz da Bíblia e com o apoio dos Anjos da Esperança, porque sem o apoio dos Anjos da Esperança, nós não teríamos o programa Entre Família aqui todas as tardes. Até aproveito para agradecer a você que é Anjo da Esperança e por colaborar financeiramente a cada dia, a cada mês, com esse projeto que resulta aqui também na exibição do programa Entre Família.
Maíra, só para a gente fechar aqui, só relembra aqui, para quem nos assiste, os horários e os dias aí que passa o programa Entre Família. De segunda a sexta-feira, das 2h30 às 4h da tarde, você tem a oportunidade de acompanhar o programa Entre Família. E eu convido a você a fazer parte do time de telespectadores do programa. Maíra, muito obrigada. E é isso mesmo, a gente acompanha aí esse programa maravilhoso. E ainda neste mês, aqui no programa Anjos da Esperança, você vai acompanhar uma reportagem especial sobre os 7 anos do Entre Família. Volto com você aí no estúdio. Você viu aí que é uma programação que está na grade da televisão e é uma programação que pode ser diferente de outros programas e é diferente de outros programas. Então, fica aqui na nossa mente, né? Como que esses programas são escolhidos, como eles são encaixados, como eles são adequados para os horários, para os públicos e como se relacionam uns com os outros para que tudo seja uma construção contínua, sem ruído e aquilo que deve acontecer, aconteça no coração. Essa pergunta que vai ser respondida agora com um papo com o nosso presidente, o pastor Rafael Rossi, que vai falar com você como as escolhas acontecem na grade da programação Novo Tempo, colocando programação encaixada com o outro, fazendo uma transmissão harmônica. Um papo com o presidente, responde pra gente aí, pastor Rafael Rossi. Olá para você que está acompanhando Anjos da Esperança, o mesmo Anjos da Esperança Empreendedores. Você gosta de algum programa em específico aqui da nossa grade de programação? É esse termo que a gente usa aqui na televisão, mas é para representar os programas que vão sendo colocados ao longo do dia e do horário. Mas e aí, como é que é escolhido esse programa? Como é que entra o Anjos da Esperança, depois o Pão de Bíblia, depois o Consultório de Família, ou como é que surgem novos programas? Você está curioso? Eu tenho certeza. Quem responde é o pastor Rafael Rossi, que está aqui conosco, ele é presidente da Rede Novo Tempo. Pastor, como são escolhidos os programas da Rede Novo Tempo? Bom, Jota, essa é uma pergunta muito interessante e vejam, a Novo Tempo, ela quer atingir todos os públicos, de criança a idoso, homens, mulheres, adultos, crianças, adolescentes, então nós, quando olhamos para a grade, nós contemplamos programas que atingem todas as faixas etárias. E esses programas, eles são encaixados dentro da nossa programação nos horários onde nós temos o maior público para assistir aquele tipo de programa. Por exemplo, vamos pegar as tardes da Novo Tempo. Nós temos um programa chamado Entre Família e temos um programa chamado Vida e Saúde. São 2 programas ao vivo, um na sequência do outro. Por que esses programas estão lá? Porque nessa hora, as pessoas que assistem a Novo Tempo são pessoas que estão preocupadas com temas familiares ou pessoas preocupadas com questões de saúde. Então o programa está lá. À noite, o que nós fazemos? Colocamos programas bíblicos, programas onde os pastores vão pregar, onde existem explicações de textos e temas difíceis da Bíblia. Por quê? Porque o público dessa hora é o público que está interessado em conhecer temas mais profundos da Palavra de Deus. Então, o nosso cuidado é oferecer um conteúdo que seja abrangente, atinja o ser humano como um todo e também colocar nos horários que sejam mais específicos para o público assistir. Mas isso é a opinião do pastor? O pastor Rafael Rossi agora chegou como novo presidente, ele chegou assim e falou assim, essa aqui é a minha opinião e é assim que vão ser os programas da Novo Tempo. É a sua opinião, pastor? O senhor leva em consideração outros artifícios? Não, Jota, não sou eu que decido pela minha opinião, né? Eu posso pegar a grade e falar assim, eu quero colocar esse programa às 8, esse aqui às 9, aquele lá às 10. Não, nós levamos em consideração pesquisas que fazemos, dados que nós recebemos, para que a gente entenda exatamente o comportamento do nosso público. Se nós queremos levar mais longe a mensagem que nós temos, eu preciso ser relevante para as pessoas, porque vamos lá, eu pego um programa que é muito específico para 1 hora do dia, vamos pegar lá um programa infantil, que está na faixa da manhã, onde tem mais crianças assistindo, eu pego esse programa e coloco às 9 horas da noite. Tia Cecel, por exemplo. Às 9 da noite. Bom, o público das 9 horas da noite não são as crianças, porque criança às 9 horas da noite está dormindo já, deveria estar. Já dá se preparando para dormir, finalizando, tal, não está vendo televisão, mas ela vai assistir de manhã. Então a tia Cecel, ela vai lá para amanhã, o Super Lupa vai lá para amanhã e os programas que têm a ver mais com o público adulto, eles vão lá para a noite. Então são dados que nós recebemos de pesquisas, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu gostaria. Porque se eu fosse montar a grade de acordo com a minha agenda, com o meu horário, ia ser bem diferente do que é, mas ela não ia ser tão efetiva e eficiente como ela é, porque nós estamos priorizando o público. Mas, pastor, tem uma pergunta também aqui. Vamos aproveitar o tempo e para também exemplificar aqui em relação à Rádio Novo Tempo. Isso também vale, pastor? Também é a mesma coisa, o mesmo princípio. Agora, os horários da rádio, Jota, são diferentes dos horários da TV. Então, nós temos um horário nobre na televisão à noite e no rádio já não é. No rádio já é meio-dia. Então, veja como
Se invertem, né? As formas são diferentes dependendo do veículo de comunicação que você está. Então nós precisamos aqui na Novo Tempo cuidar exatamente disso. Quando a gente olha para a TV, olha para a rádio, nós temos que entender cada um dos meios de comunicação para oferecer a melhor programação e no horário certo também. Precisamos do seu apoio para continuarmos produzindo tantos bons conteúdos para tantas pessoas que precisam receber Jesus. E com a sua doação, isso é possível. Seja você também um anjo da esperança. Os canais estão passando por aqui e ao longo do programa você também pode entrar em contato conosco e se tornar um anjo da esperança. Semana que vem, eu e o pastor Rafael Rossi voltamos aqui no Papo com o Presidente para esclarecer, quem sabe, a sua pergunta. Você notou que, dentre toda a organização, a técnica, há algo que não pode faltar quando a gente fala de obedecer a Deus: seriedade, compromisso, competência. A Novo Tempo faz isso e não vai deixar de ser assim nunca. Faz parte da fidelidade o compromisso com aquilo que a gente faz fazendo de melhor. O texto bíblico chama a gente para entender que o nosso líder é Deus e fazendo as coisas para o Senhor, seja lá o que for. E isso é algo que deve fazer parte da nossa vida em qualquer instância. Você é chamado a ser assim. Se a gente está varrendo uma casa, abrindo o motor de um carro, fazendo ou amassando um pão, ou conversando, dando uma instrução, um conselho para alguém, fazer no máximo da excelência, buscando sempre o aprimoramento num compromisso. E aqui eu te chamo a atenção para dizer qual é um desdobramento desse compromisso. Nós estamos agindo e operando com reais, com dinheiro, com moedas de pessoas que estão acreditando juntamente conosco e a gente sabe que esse dinheiro suado tem valor. Então, é o valor que nós damos para aquilo que aconteceu no seu coração, para aquilo que é propriedade de Deus, que passou pelas suas mãos, sabendo que você também é uma propriedade de Deus. E esse compromisso vai nos guiar até o momento em que Deus nos chamar para dizer que a esperança da sua volta não é mais necessária porque Ele voltou. Esse compromisso é dizer o que somos, mas nós não dizemos que fazemos isso para dizer que nós somos melhores do que alguém. Nós estamos fazendo isso porque acreditamos que Jesus e a sua mensagem de salvação é melhor do que absolutamente qualquer coisa. Por isso que eu te chamo a um compromisso também. E repito, compromisso não é um peso. Um compromisso é uma relação de alinhamento. O que fazemos, o que pensamos e o que nos traz alegria. Eu tenho certeza absoluta ao dizer para você que quando você se torna um doador, você se torna feliz por ser um doador, porque você faz parte de algo infalível e maior do que você. Dá tempo ainda. Eu daqui a pouquinho já vou dizer tchau para você, mas antes disso, eu quero dizer para você que você pode simplesmente escrever assim, ó, sim, no WhatsApp que está aparecendo para você na tela, 981766630. E ao dizer sim, você está dizendo sim para algo bem maior. Olha, o programa Anjos da Esperança desta noite está terminando, deste dia está terminando, mas não estamos terminando o nosso relacionamento. Amanhã eu espero com você para mais mensagens de fé, pela sua companhia, o coração aquecido e sabendo que a Novo Tempo continua firme fazendo aquilo que Deus chamou a fazer. Tchau para você.